A paz do Senhor, estamos de volta aqui mais um sábado. Estamos estudando o livro de Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Mateus. Semana passada nós não conseguimos terminar o capítulo 3, faltou um pedacinho falando sobre o batismo de Jesus. Eu vou falar bem rapidamente aqui, esse finalzinho aqui, tá, gente? De Mateus 3, do 13 ao 17, tá? Só vou dar uma explicação aqui sobre o batismo de Jesus, que eu não consegui terminar na live passada, e o pessoal que acompanha cobra, né? E vou entrar já em Mateus 4, tem muita coisa boa pra gente aprender hoje, a ler com Bíblia, levando a palavra de Deus para sua casa, para sua vida, para o seu coração, para sua alma, de uma maneira simples, tranquila, fácil de você entender. Então vamos lá. Deixa eu terminar aqui, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui, né, esse pedacinho aqui fala sobre o batismo de Jesus. O que acontece? João ainda estava explicando, né? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que João estava explicando que o batismo de Jesus seria muito maior do que o batismo dele. E quando de repente Jesus aparece ali e pediu para João, né, para ser batizado por João. João, claro, se sentiu ali desqualificado, né? Jesus queria ser batizado e, na realidade, João que tinha que ser batizado por Jesus. Na realidade é essa, né, gente? Então, queria que Jesus o batizasse, mas por que ele pediu para ser batizado? Aí que vem a pergunta, né? Que parece uma pergunta óbvia, mas muita gente pode ter essa dúvida, né? Por que que Jesus, não tendo pecado algum, porque o batismo não é para o arrependimento, Jesus não tinha pecado para se arrepender, por que João batizou Jesus? Porque Jesus queria ser batizado, né? Não foi por arrependimento pelo pecado, porque Jesus nunca pecou. A frase, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, refere-se ao cumprimento da missão confiada a ele por Deus. Então, Deus deu uma missão, né, tanto para João Batista quanto para Jesus. E Jesus falou que ele ia ser batizado sim, porque ele queria cumprir tudo direitinho, ele queria cumprir a lei, ele queria cumprir tudo certinho, né? E Jesus viu o batismo dele, né, o seu batismo, como uma maneira de promover o avanço da obra de Deus. Então, Jesus quis nos dar o exemplo, essa que é a realidade. Por isso, ele foi até ali para ser batizado por João, né? E Jesus foi batizado porque estava confessando o pecado em nome da nação, né? Existem vários exemplos aí na Bíblia. Neemias confessou um pecado que era do povo dele, mas ele não tinha cometido, né? A gente tem esses exemplos na Bíblia. Esdras confessou um pecado que ele também não tinha cometido. Moisés confessou um pecado que ele também não tinha cometido, mas confessou o pecado em nome da nação. Daniel, quando fez a oração dele também, né, lá na Babilônia, ele confessa os pecados dele, mas na realidade ele não tinha pecado, né? Ele literalmente pecado, mas a sua nação. Então, Jesus aqui faz exatamente a mesma coisa, tá? Quando Jesus pede para ser batizado, ele também estava apoiando o que João estava pregando. Ele estava dando um testemunho claro que o batismo de João era válido. Tanto é que o Filho de Deus foi batizado por João. Então ele estava ali dando um exemplo também, tá, gente? Ele estava se identificando com o povo penitente de Deus, não com os fariseus críticos que apenas assistiam. Então tinha um grupo de pessoas que foram ali somente para assistir, que eu já até comentei semana passada, né, gente? Os escribas e os fariseus estavam ali de butuca olhando, né? Na realidade estavam ali vigiando o que João estava fazendo, né? E Jesus não queria fazer parte dessas pessoas que estavam ali vigiando. Jesus foi ali realmente para dar o exemplo para todo mundo e também ser batizado. Então Jesus, o homem perfeito, não precisava de um batismo.
cuja razão era a purificação dos pecados. Mas Jesus a aceitou por ser obediente ao serviço do Pai, que por sua vez demonstra sua aprovação. Então ali foi um conjunto de coisas, né? Deixa eu acenar pro pessoal que tá aí já. Deus abençoe vocês, tá? Que já estão aqui comigo. E você imagina aqui, né, gente? Coloca dentro da situação. Jesus foi ali cumprir aquele ritual, né? Ele estava ali em nome de toda a nação, não porque Jesus tinha pecado, porque Jesus não pecou, mas ele estava ali representando toda a sua nação, né? E Deus aproveita essa oportunidade também, né, gente, para revelar a todos que que Jesus era o Filho de Deus. Então você vê aqui, ó, que sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. Então você percebe aqui, gente, que a doutrina da Trindade, né, ela está presente aqui, já no batismo, né, gente, em muitas partes da Bíblia, mas aqui está bem presente. Você percebe aqui Deus, né, no céu, né, dizendo, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, né, Jesus ali sendo batizado e o Espírito Santo de Deus que veio numa forma de uma pomba, né? Então, Deus é um, e aqui a gente percebe que Deus é um, mas ele ainda é constituído de 3 pessoas, né? Esse é o mistério, né? Um dos mistérios imprescindíveis de Deus é essa questão da Trindade, tá? A palavra Trindade, ela não aparece em nenhuma parte da Bíblia, mas a Trindade se revela em muitas partes da Bíblia, né? Deixando claro aí a pessoa de Deus simultânea em 3 pessoas, tá? Então a gente tem outras referências na Bíblia falando sobre isso, né? Sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28:19, João 15:26, 1 Coríntios 12, do 4 ao 13, 2 Coríntios 13:13, Efésios 2:18. São muitas referências, tá? E aí, né, termina aí o batismo. E aí a gente vai para o capítulo 4 de Mateus, que hoje a nossa live é sobre o capítulo 4. É um texto bem conhecido, mas um texto muito rico para a gente aprender hoje. Então, assim, fica ligadinho aí, né? Que você possa aprender bastante hoje, né? Como eu aprendi lendo esse texto aqui. E se essa live te edificar, envia essa live para alguém. Muitas pessoas assistem depois. Hoje é um dia um pouco complicado, né? Tá friozinho, muita gente já tá até dormindo. Mas eu tenho esse compromisso de trazer essa live aqui, né? Todo sábado. E vai ficar gravada aí pro pessoal assistir depois, quem não puder assistir agora. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito, com letra maiúscula, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse é o texto de Mateus 4 que a gente vai estar falando agora, nesse exato momento. Todos os evangelhos sinóticos, eles afirmam que a tentação de Jesus se deu imediatamente após o seu batismo. Todos eles, tá? Mas Mateus aqui, ele faz diferente, né? Mateus aqui, ele situa a tentação em um tempo definido. Ele fala assim, ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ele coloca assim, um lugar específico, né? No deserto. Então, Mateus especifica exatamente o lugar onde Jesus foi tentado, tá, gente? Jesus sai das águas do batismo para o deserto da tentação. Não há nenhum intervalo aí
entre a unção e a prova, entre a voz gloriosa do Pai dizendo que ele era o Filho amado, entre a voz cavernosa do tentador. Ele foi tentado em tudo para nos socorrer nos momentos em que nós somos tentados. Então, Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, né? Ele era Deus, mas ele estava limitado e condicionado a um corpo humano. Portanto, se ele era homem, ele tinha que passar pelas mesmas coisas que os homens passam. Por isso, Jesus foi tentado, tá, gente? Por isso, Jesus foi tentado. Ele foi tentado para nos socorrer. Por que a gente tem escape nas nossas tentações? Porque nós temos para quem correr. Nós temos quem nos socorrer. Porque mesmo que Jesus não tivesse vindo como homem, como carne, ele saberia como nós somos, porque ele nos criou. Mas apesar dele saber como nós somos, ele também experimentou essa carne humana. E a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E por causa dele ter sobrevivido, ou reagido, ou vencido, a melhor palavra é essa, né? A tentação, ele tem condições de nos socorrer quando somos tentados. Isso está escrito em Hebreus 2:10, anota aí para você ler depois. Hebreus 2:10 e o versículo 18 também. Hebreus 4, versículo 15, Hebreus 5, do 7 ao 9. O livro de Hebreus fala muito sobre isso. Aqui no texto, vamos pensar um pouquinho, gente, porque a nossa live aqui, você sabe, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe, que a nossa live aqui, ela é bem explicada. Quando você pega o texto e você assiste a live, você está aprendendo e a gente mergulha mesmo dentro do texto, né? Deixa eu acenar para o pessoal que chegou aí, Luciano, Marisa, Francisca, Deus abençoe vocês. Aqui fica uma coisa clara, né? Que a gente não pode deixar de perceber, tá? Aqui se apresenta, né? Aqui fica claro a figura do diabo. Aqui em Mateus 4 fica clara a figura do tentador. Essa figura que é muito desconsiderada por muitas pessoas. Muitas pessoas não acreditam na existência do diabo. Muitas pessoas não acreditam que o diabo é um ser real, que ele existe, tá? E eu estou falando de pessoas não crentes, né, não cristãs, e eu estou falando de pessoas cristãs também. Por incrível que pareça, tem muitos crentes que não acreditam na existência do diabo, tá? Inclusive, até algumas igrejas que nem falam sobre esse assunto. Eu já fiz faculdade e tinha professores lá que, tipo assim, negavam praticamente a existência desse ser. Mas a gente sabe que a Bíblia, gente, ela fala e fala bastante sobre esse ser. Esse ser existe, esse ser é real, né? Claro que a gente não vai ficar falando dele o tempo todo, que é melhor falar de Deus do que falar do diabo, mas a gente não pode negligenciar a existência desse ser. Porque Jesus passou por essa experiência, está escrito aqui em Mateus 4, quem tentou Jesus lá no deserto foi o diabo, né? O Espírito Santo levou Jesus até o deserto, né? Mas quem tentou Jesus lá no deserto foi o diabo, até porque Deus não tenta ninguém, tá, gente? Deus não tenta ninguém. Então, o diabo não é um ser mítico ou lendário. O diabo não é uma ideia subjetiva. Não é uma energia negativa. É um anjo caído. É um ser perverso, maligno, assassino, ladrão e mentiroso. É assim que a Bíblia descreve a figura do adversário, do inimigo das nossas almas. O diabo, ele é a antiga serpente lá do Éden, né? Que se transfigurou numa serpente para enganar Adão, enganar Eva. Ele é o dragão vermelho que aparece lá em Apocalipse. Ele é o príncipe da potestade do ar, no qual fala o livro de Efésios. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse ser, ele age sem trégua. Ele não descansa. Ele não tira férias. Foi o diabo que oprimiu Jó, que se apresentou diante de Deus e disse que Jó só servia a Deus pelas coisas que Deus dava para ele. Foi esse ser que oprimiu Jó. Foi esse ser que enganou Davi. Foi esse ser que fez Pedro cair em perigoso pecado.
quando Pedro diz que Jesus não seria crucificado, e Jesus fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Esse ser existe, e ele é o adversário da nossa alma. Então, a Bíblia deixa claro aqui em Mateus 4, né, a existência desse ser espiritual. Outra coisa que a gente observa aqui em Mateus 4, nesse texto que a gente lê da tentação de Jesus, é que a tentação é inevitável. Todo ser humano que pisa, ou pisou, ou pisa sobre a face da terra, será tentado, tá? E não há pecado em ser tentado, gente. Foi o próprio Espírito Santo, repito, que levou Jesus, que compeliu Jesus para o deserto para ser tentado. Ser tentado não é pecado. Cair na tentação é que se torna pecado. Na realidade, o apóstolo Tiago fala, né, lá em Gênesis também é falado quando Caim mata Abel, né, Deus fala com Caim que o pecado ele é gerado dentro do nosso próprio coração. A gente é engodado, né, pelo nosso próprio coração, tá? Mas o diabo ele ajuda, né, gente, nessa tentação aí. Então, aqui a gente tem várias coisas para observar nesse texto aqui de Mateus 4. Segunda coisa, a tentação vem nas horas mais esplêndidas da vida. Quando Jesus foi tentado? Depois que ele passa pelo batismo, né, em que os céus se abrem, Deus fala: esse é meu filho amado em quem me comprazo, né, o Espírito Santo pousa ali sobre a cabeça de Jesus na forma de uma pomba, né, um momento esplêndido, um momento glorioso, um momento que Jesus estava ali iniciando seu ministério. Foi aí que a tentação veio. Então, fica ligado, gente. A tentação, ela vem nas horas mais esplêndidas da nossa vida. A vida cristã, como diz o pastor Hernando Dias Lopes, não é uma apólice de seguro contra os perigos, tá? Nós não estamos livres de sermos tentados, tá? Mas o mesmo Jesus que venceu o diabo, ele nos assiste quando somos tentados, né? Isso aí é a nossa segurança. Jesus foi tentado, venceu a tentação, venceu o diabo, e ele nos assiste quando nós somos tentados. Então, não precisamos temer o diabo, mas buscar refúgio em Jesus no meio das nossas adversidades. Quando nós estivermos sendo tentados, nós temos que buscar refúgio em Jesus. O que diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, olha só, é progressivo. Primeiro você se sujeita a Deus. Depois você resiste ao diabo, depois ele foge de você. Se o homem não tem a sua vida sujeita a Deus, é aí que mora o perigo. Porque o diabo ele vai fazer bagunça na vida da pessoa. Quando a pessoa não se sujeita a Deus. E hoje a gente vê muitas pessoas, não estou generalizando, mas muitas pessoas só entregam parte da vida para Deus, né? Como fosse assim: Deus, toma conta dessa parte aqui, mas essa parte aqui deixa que eu controlo. Nesse deixa que eu controlo é que acontecem os maiores problemas. Porque se você não entrega toda a sua vida para Deus, o diabo tem a ilegalidade para trabalhar na sua vida. E a gente tem vivido muito essas coisas, sabe? Nós que lidamos com palavra e com pessoas, né? Muitas vezes a gente vai orar por uma pessoa, às vezes a pessoa está com a vida toda encalacrada, a vida mergulhada. Eu já orei por pessoas com depressão e a pessoa estava endemoniada na realidade, oprimida pelo diabo. Mas por quê? Legalidades que se dá na vida. A pessoa entrega parte da vida, não entrega toda a vida. Então, se você não se sujeita a Deus, você não vai ter condições de resistir ao diabo. Está escrito em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente não precisa temer o diabo, mas também a gente não pode entregar só parte da vida e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Gente, no mundo espiritual não existe neutralidade. Eu sempre falo isso. As pessoas acham que pode viver uma vida desregrada, fazendo as suas vontades, e acham que o mundo espiritual vai respeitar você só porque você vai na igreja uma vez por semana. Não é assim que acontece, tá? Não é assim que acontece. Então, muita gente vê todo tipo de porcaria, assiste todo tipo de programa, escuta todo tipo de música e depois quer ter poder sobre o diabo. Não vai ter. Pessoas crentes com a vida totalmente bagunçada. Por quê? Porque não sujeitaram a sua vida a Deus. Essa é uma verdade que nem todo mundo quer ouvir, mas é o que diz a palavra, tá? Então, a gente não deve temer o diabo, mas buscar refúgio em Jesus. Ele é o mais valente.
Nosso Jesus é o mais valente, que amarra o diabo, saqueia a sua casa e lhe tira os despojos. A Bíblia fala sobre isso, os evangelhos falam sobre isso, né? Que quando o valente entra na casa, ele faz o que ele quer. Ele pega o dono da casa, faz o que ele quer, saqueia aquela casa, faz tudo o que ele quer. Mas se chegar um mais valente que ele, acabou para ele, né? O mundo espiritual é assim. Às vezes a pessoa está com a vida amarrada ali pelo diabo, né? Mas quando chega o mais valente, que é Jesus, né? Quando nós entregamos toda a nossa vida para Jesus, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. O pastor Hernando Dias Lopes me fala uma coisa muito interessante: o diabo é apenas um cão na coleira de Deus, tá? Então nós precisamos nos submeter a Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote que nos socorre quando estamos sendo tentados. Hebreus 2, versículo 18. Anota esses versículos depois para você ler. Então, quais são as estratégias do diabo? A gente está aqui em Mateus 4, gente, a tentação de Jesus. Nós já lemos o texto e agora a gente está mergulhando no texto. O diabo é astuto. O diabo, ele vai usar todo o seu arsenal contra nós. Ele vai aproveitar cada circunstância da nossa vida. Ele vai buscar tirar proveito das realidades existenciais. Então, não negligencie o poder do mal. Não brinque com o mal. Não brinque com o mal, gente. É um conselho que eu dou como serva de Deus, como uma pessoa que medita na palavra. Não brinque com o mal, tá? O diabo, ele não vai se afastar de nós pelo fato de nós sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. Tem base bíblica para isso? Tem. Jesus era o Filho de Deus, estava cheio do Espírito Santo, tinha acabado de ser batizado, o diabo foi tentar ele. Se ele fez isso com Jesus, você acha que ele não vai fazer comigo e com você? Entendeu? E o que ele faz? Qual é a estratégia dele? Ele coloca dúvida. Se tu és o Filho de Deus... Olha aí o que está escrito em Mateus 4. Vamos voltar para o texto lá, gente. Mateus capítulo 4. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então aqui ele coloca dúvida. Ele quer colocar dúvida no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele quer lançar dúvida. Se, né? Na verdade, o diabo pôs em dúvida toda a vida de Jesus. Tudo que aconteceu com Jesus desde o seu nascimento. Se tu és o Filho de Deus mesmo, tem certeza? Então, pede que essas pedras se transformem em pães. Você não é o Filho de Deus? Ele tentou colocar uma dúvida no coração de Jesus. Agora, se ele fez isso com o Filho de Deus, você acha que ele não vai fazer com a gente? Então, o diabo também questiona o nosso relacionamento com Deus. Ele questiona. Ele tenta enfiar uma cunha de dúvida nas brechas da nossa mente, como disse o pastor Hernando Dias Lopes, né? Também, no comentário positivo dele sobre o livro de Mateus, ele fala isso. Ele vai tentar colocar dúvida na nossa mente sobre a nossa filiação em Deus, tá? Uma outra coisa que a gente observa aqui nesse texto: o diabo não vai deixar de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Jesus orava, Jesus jejuava e ele foi tentado. Tá bom? Então a oração, ela não afugenta o diabo, mas fortalece a nossa vida. Você precisa estar fortalecido para quando a tentação vier. Porque o homem é engodado pelo próprio coração, mas o diabo está ali para fomentar tudo. Se você não estiver firmado na rocha, se você não tiver um relacionamento com Deus, você é presa fácil do adversário. Aqui é que a Bíblia fala, e o próprio Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Porque na realidade o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Então a gente precisa estar revestido de Cristo, revestido de Deus, para vencermos as tentações, assim como Jesus estava, tá? O diabo ataca Jesus em 3 áreas. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Ele fala aqui: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, né? E ele cita a Bíblia para Jesus, né? Está escrito, porque está escrito, ele vai citando a Bíblia. Ele começa assim, atacando a filiação de Jesus, e depois ele começa a citar a Bíblia. No final ele cita a Bíblia, a gente vai chegar lá, tá? Mas ele ataca Jesus em 3 áreas. Na área física, né? Porque Jesus, ele estava com fome, ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, então ele atacou dentro de uma necessidade que Jesus estava passando ali. Tá entendendo? Então, você acha que ele não vai fazer isso com a gente? Vai também. Ele vai chegar na hora que você estiver precisando de alguma coisa, entendeu? Ele vai chegar quando você estiver vulnerável
fisicamente, né? E aqui foi a fome, mas pode ser qualquer outra coisa física. Então, ele atacou Jesus na área física, ele atacou Jesus na área religiosa, né? Que ele fala assim, olha, ele fala assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares, é a área religiosa, né? E ataca Jesus também, ele fala aqui também, ó, na área religiosa ele fala, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos para que não tropece com alguma pedra. E ele ataca Jesus na área política, querendo colocar ambição no coração de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele estava aqui para uma obra espiritual. Não era o momento de Jesus salvar Israel da mão de Roma. Não era o momento. Mas ele queria fazer com que Jesus trocasse, né, a sua missão por uma missão terrena. E Jesus não estava aqui para isso. Não nesse momento. Então, ele tenta tirar proveito de Jesus porque ele estava faminto, né? Jesus estava com fome, com físico debilitado, com estômago vazio, depois de 40 dias de jejum. Ele ataca Jesus na sua filiação, né? Versículo 3, a gente acabou de ler aí. E é interessante, gente, quando ele fala assim, se tu és o filho de Deus, gente, vai dizer que o diabo não sabia que Jesus era o filho de Deus? Ninguém melhor do que o diabo para saber que Jesus era o filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o filho de Deus. O diabo não foi um ser que apareceu ali naquele momento, não, gente. O diabo é antigo, tá? O diabo foi expulso do céu. E ele sabia, ele viu Jesus lá no céu, quando ele era um anjo, um querubim ungido. Ele sabia que Jesus era Deus. Mas ele quis colocar dúvida no coração de Jesus, porque Jesus estava aqui como um ser humano. Então, gente, ele sabia, mas ele queria fazer Jesus duvidar. Então, aqui, Jesus tem um ponto forte, que era ser filho de Deus, e Jesus tem um ponto fraco, que era ser humano. Então, o que ele faz? Ele tenta, né, atacar Jesus na área da sua humanidade, tá? E ele faz isso com a gente do mesmo jeito. Nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, parte espiritual, legal, estamos bem, mas também somos seres humanos. E é por isso que nós somos tentados, tá? Então, gente, ao tentar Jesus, o diabo queria fazer Jesus questionar a bondade de Deus. Poxa, 40 dias e 40 noites sem comer nada. Poxa, Deus vai te deixar você aqui com fome? Deus vai deixar você com fome aqui? Ele não poderia ter providenciado um banquete para você aqui? Ele vai deixar você abandonado aqui? Então, ele tenta fazer Jesus questionar a bondade de Deus. E ele faz isso com a gente? Também. A mesma coisa, gente. Se Deus é bom, por que você está em apuros? Se Deus é bom, por que você está doente? Se Deus é bom, por que você perdeu o emprego? Se Deus é bom, por que ninguém liga para você? Sabe? Então, a mesma estratégia que ele usou com Jesus, ele vai usar com a gente também. Mas a escolha será sempre nossa. Nós também podemos ser tentados a satisfazer um desejo perfeitamente normal, de um modo errado ou no momento errado. Era errado comer? Não. Não. Mas se Jesus cedesse àquela tentação, ele ia perder aquilo que ele estava... a missão dele. Ele ia perder a missão dele. Então, as tentações, gente, elas são, muitas vezes, com desejos normais. Desejos perfeitamente normais, mas são desejos que, se foram colocados em prática naquele momento, será da maneira errada, ou será no momento errado. Vou dar um exemplo. Ter relações sexuais antes do casamento. Ter relações sexuais não é pecado, mas dentro do casamento. Mas o que o diabo vai fazer? Ele vai tentar um casal de jovens a fazer isso antes do casamento. Entendeu? Ter comida é um desejo legítimo, se alimentar. Mas roubar para ter comida já é uma coisa errada. Entendeu? Então, satisfazer de modo errado os desejos que nos foram dados por Deus é pecado. Muitos dos nossos desejos são
normais, são bons. Mas Deus quer que nós satisfaçamos esses desejos da maneira correta, no momento correto, tá? E aí, o diabo, ele vai pegando pesado, ele vai aumentando o grau. Você percebeu aqui, né? Primeiro ele fala da fome, depois ele leva Jesus lá no pináculo e fala para Jesus se jogar lá de cima, tentando a Deus, né? Você vê aqui, ó, tá? E ele cita a Bíblia, né? Ó, lança-te daqui para baixo, porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito. Está escrito. Tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui ele tenta Jesus com a Bíblia na mão. Gente, ele leva Jesus, ou ele quer levar Jesus a uma confiança falsa na proteção de Deus. Aqui ele torce o Salmo 91. Olha que perigoso, gente. Ele torce o sentido do Salmo 91. E ele omite uma parte do Salmo 91. Então, ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Depois eu vou colocar essa frase aí quando acabar a live, para ninguém esquecer. A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus. Grava isso. Isso é muito importante hoje para os dias que a gente está vivendo. A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, mas é a palavra do diabo, pois ele pega a palavra de Deus e ele torce a palavra de Deus a seu bel prazer. A promessa do Salmo 91 é válida quando você anda nos caminhos de Deus, na obediência de Deus, não quando você fica tentando a Deus. Eu vou passar ali no meio do tiroteio porque Deus vai me guardar. Eu vou pular lá de cima do edifício porque eu não vou morrer não, porque Deus vai me guardar. Isso se chama tentar a Deus. E foi isso que Jesus falou aqui, ó. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Deus não é parceiro de loucura. Não começa a fazer um monte de loucura achando que Deus tem que se envolver nas suas loucuras, não. A Bíblia, ela é muito clara sobre tudo. Então, quando você começa a perceber pessoas distorcendo a palavra, pode crer que o diabo está metido nisso, tá? Ele adora fazer isso, torcer a palavra de Deus. O diabo é um péssimo intérprete das Escrituras. Ele é um mau intérprete das Escrituras. Ele sempre torce a palavra. Então, é desse jeito, é por causa disso que surgem tantas seitas e heresias por aí, com gente com Bíblia na mão, mas guiado pelo diabo. É por isso que as seitas e heresias estão aí se proliferando. Pessoas com a Bíblia na mão, fazendo miséria, torcendo o texto bíblico, torcendo a palavra de Deus. E olha o que Jesus diz. Vamos nos fixar naquilo que Jesus diz aqui em Mateus 4. Preste atenção na fala de Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito. Então aprende uma coisa, eu vou colocar isso também lá na minha página depois, num post, para você não esquecer. Um texto, ele nunca deve ser analisado separadamente da palavra, do contexto da Bíblia, gente, tá? Ele não deve ser analisado separadamente e ampliado de forma desproporcional, como se fosse a Bíblia inteira. Cada pronunciação do Senhor deve ser considerada na conexão com outras partes das Escrituras. Um texto, ele deve ser contextualizado dentro de um texto maior, dentro de outro texto maior, dentro de outro texto maior. A Bíblia se explica a si mesma. Então, preste atenção nessa dica aí que a gente está dando para você dentro desse texto de Mateus 4. Está escrito, deve ser colocado ao lado de também está escrito. Assim como Jesus nos ensinou. Está escrito, porque muita gente vai falar assim, não, mas está escrito. Mas também está escrito isso aqui. Por isso é importante você conhecer a Bíblia. E é por isso que eu estou aqui sempre fazendo um esforço para trazer lives para poder te ensinar, tá? Hoje você não pode ter desculpa dizendo, eu não sei, não tem ninguém para me ensinar. Tem sim.
Tem muitas pessoas boas, qualificadas, sérias, ensinando a palavra de Deus. Eu sou uma delas, tá? Então, presta atenção. Nós estamos vivendo na era da mentira, na era do engano, na era das falsas doutrinas, na era dos falsos mestres, na era das heresias. Cuidado com as pessoas que falam, não, tá escrito lá. Cuidado. Vai verificar esse texto dentro de um contexto, dentro de outro contexto, dentro de outro contexto. Vai verificar o que a Bíblia fala em toda ela sobre esse assunto. Não pega, não aceita texto isolado para basear tese nenhuma. Isso é muito perigoso, tá? Então a gente percebe aqui, ó, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 8, tá escrito assim, olha: novamente o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui ele foi bem claro, né, gente? O diabo aqui foi bem claro. Ele usa todas as suas armas para alcançar os seus propósitos. O diabo percebeu que Jesus estava comprometido com o reino de Deus. Então oferece os reinos desse mundo. Olha só que coisa, né? Lá no versículo 8 e versículo 9. Olha, Jesus, ó, parou. Já falei contigo, já falei do pão, já falei disso, falei daquilo, mas agora vou te mandar real agora. Olha só, tá vendo isso aqui tudo? Levou Jesus pro ponto mais alto, lá pro pináculo do templo, né? Tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Aí ele foi claro, aí ele não usou máscara, ele não usou nada. Jesus oferece um reino de glória, sabe? E o diabo, ele oferece um reino sem cruz. O diabo, ele sempre vai fazer isso, tá? O diabo percebeu que Jesus estava totalmente comprometido com o reino de Deus, então ofereceu os reinos desse mundo, sabe? E aí ele foi bem claro, ele se mostrou, né? Porque o diabo, a máscara sempre cai, o diabo sempre vai mostrar quem ele é, né? Para quem tá percebido. E ele exige uma adoração aberta, ó, se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui. Ele queria trocar a missão de Jesus. Eu vou te dar tudo isso. Agora, perceba que essa mesma proposta que foi feita para Jesus, se prostrado me adorares, tudo isso te darei, é a mesma proposta que o diabo vem fazendo para as pessoas ao longo do tempo. Infelizmente, muitas pessoas não conseguiram dizer não a essa proposta, né? É uma proposta que o diabo sempre faz. Se você me adorar, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar fama, eu vou te dar notoriedade, você vai fazer sucesso, você vai ser uma pessoa conhecida. Essa mesma proposta que ele fez para Jesus, ele tem feito para as pessoas ao longo do tempo. Ele fez essa proposta para muitos artistas e os artistas aceitaram. Muitos aceitaram. Ele fez essa proposta para as pessoas que tinham o talento da voz. Muitas pessoas aceitaram. Ele fez essa proposta para muitos pregadores da palavra. E muitos aceitaram. Essa que é a realidade. Ele fez essa proposta para Jesus. Por que ele não faria para mim e para você? E a gente sabe ao longo da história, eu tenho lives aí gravadas sobre isso, tá? Eu tenho uma live falando sobre adoração muito forte, né? Muito forte, tem gente que nem consegue assistir essa live até o final, porque é muito direta, tá aí, né? Tá gravada aí na minha página, sobre adoração. Quantas pessoas receberam essa proposta? Se você pegar esses cantores famosos aí, né, internacionais e nacionais, vocês viram que muitos deles começaram cantando na igreja, no coral da igreja, né? Muitos, né? Elvis Presley começou cantando na igreja. Whitney Houston começou cantando na igreja, entendeu? Vários cantores, eu poderia citar vários. Tina Turner começou cantando na igreja e receberam propostas, né, no mundo espiritual e aceitaram, infelizmente, tá? Artistas, porque o artista é uma pessoa criativa, né? Tem muita criatividade. Deus deu criatividade para muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas usam sua criatividade para o mal, né? Para a coisa ruim, né?
e poderiam estar usando a serviço de Deus, mas estão usando para coisas ruins. Por quê? Receberam uma proposta desse ser que muita gente diz que não existe, né? A realidade é essa, né? Inclusive muitos crentes, eu já convivi com alguns crentes que diziam que o diabo não existia, né? E é esse aí que é a presa fácil mesmo dele, né? Quando a pessoa se nega a entender o mundo espiritual, aí que ele faz arruaça mesmo na vida da pessoa, né? Então, gente, é sério, a coisa é séria. Essa proposta foi feita para muitas pessoas que não conseguiram dizer não. Muitas começaram muito bem na presença de Deus, né? Cantando na igreja, orando na igreja, pregando na igreja, e o diabo chegou e fez a proposta, ó, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Você vai ser famoso, você vai ter notoriedade, você vai ter dinheiro, você vai viajar o mundo todo. E muitas pessoas foram. Hoje, muitas delas nem estão na face da terra mais, né? Aceitaram a proposta do adversário e foram engodadas. Foram tentadas e não resistiram à tentação. Mas aqui o Senhor Jesus nos ensina como resistir à tentação. Mateus 4 diz que Jesus resistiu à tentação, né? Com também está escrito. Porque o diabo chegou a citar a Bíblia para Jesus. Jesus, está escrito, torcendo a palavra. E Jesus fala, também está escrito. Temos que aprender com Jesus. E como vencer as tentações? Mateus 4, como vencer as tentações? Gente, boa noite, Mandinha. Deus abençoe. Carol também, Deus abençoe. Gente, como vencer as tentações? Ore. Primeira coisa, ore. A gente vence a tentação se fortificando em oração, tendo relacionamento com Deus. Oração é comunicação com o seu Pai. Então você não pode deixar de orar. Você precisa se fortificar espiritualmente com o seu canal de comunicação aberto com Deus. Segunda coisa, como vencer a tentação? Ser guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus for o seu guia, você vai vencer as tentações. O inimigo, ele vai tentar, mas o Espírito Santo vai estar ali, né, te defendendo, colocando as palavras certas na sua boca, te dando autoridade para negar, para dizer não à tentação. E a terceira coisa, ter a palavra de Deus não somente nos seus lábios, mas dentro da sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, o diabo não tem medo de Bíblia empoeirada. O diabo não tem medo de Bíblia empoeirada, gente. Não tem. O diabo tem medo de crente que tem coração na palavra. Crente que tem a palavra não somente nos lábios, mas no coração. Então, que essa palavra, ela queime dentro de você, que essa palavra, ela seja fortaleza dentro de você. Nós vivemos tempos tenebrosos, tempos difíceis, não tá fácil, tá? O diabo, ele não tá brincando de ser diabo, ele tá com uma fúria muito grande, porque ele sabe que o tempo dele está acabando, que Jesus vem, ele está sabendo que o julgamento dele está próximo, o dia dele ser lançado no lago de fogo está chegando, entendeu? E ele quer levar o maior número de pessoas com ele. Mas nós já temos dono, né? Nós somos filhos e filhas de Deus e pro diabo não tem nada na nossa vida, né? Pro diabo é só uma coisa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo fique bem longe de nós, né? Nós queremos distância desse ser espiritual. Nós queremos somente ter conosco, perto da gente, o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor, né? Como os anjos do Senhor apareceram aqui, né? Lá no versículo 11, então o diabo o deixou por algum tempo, né? Os outros evangelhos falam isso, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, a tentação, ela pode durar um período na sua vida, mas não vai ser para sempre. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar energia, força espiritual para resistir essa tentação em nome de Jesus. E o diabo vai se afastar de você e você será mais do que vencedor. Então, que essa palavra, ela faça morada no seu coração, que essa palavra te dê instrumentação para que você lute e vença as suas batalhas. Se você chegou aqui agora, gente, assista a live desde o início, que eu falei coisas muito importantes, chaves muito importantes dentro desse texto aqui de Mateus 4. E se essa live te abençoar, gente, toca nesse aviãozinho, envia essa live para alguém.
Mesmo que a pessoa não tenha Instagram, ela pode assistir, tá, gente? Se você tocar no aviãozinho e você copiar o link, você pode copiar o link e colocar no WhatsApp para alguém assistir. Você pode copiar o link e colar lá na sua página no Facebook. Quando tá lá, no que você está pensando, aí você cola lá e a live vai também lá para sua página. Então, me ajuda a divulgar a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e somente guardados com a palavra de Deus no nosso coração é que nós vamos vencer esses dias maus. Que Deus te abençoe, te dê um restinho de sábado abençoado e um domingo abençoado também na sua vida, tá? E que essa palavra ecoe dentro do teu coração e transforme toda a sua vida, transforme toda a sua história. Quero fazer uma oração hoje, quero terminar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Senhor, a Tua palavra diz que Jesus foi tentado, mas Ele venceu a tentação. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e foi tentado pelo adversário. Mas sabemos, Senhor, que o diabo ele não tem parte conosco, ele não tem autoridade sobre a nossa vida. Nos ensina a sujeitar toda a nossa vida a Ti, para que possamos ter autoridade espiritual para resistir ao diabo e ele fugir de nós. Pai, se existe alguma área na nossa vida que ainda, Senhor, não está sob o teu total controle, em nome de Jesus, nós entregamos toda a nossa vida para Ti. Entregamos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E que tudo seja feito, Senhor, na nossa vida, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nos ensina a dizer não ao pecado. Nos ensina a dizer não às tentações. Nos ensina a dizer não ao diabo e viver uma vida de vitória, hoje e sempre. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima live, sábado que vem, se Deus quiser.